Olá a todos, sejam muitíssimo bem-vindos por aqui mais uma vez e com toda satisfação, Thiago Avelino, cofundador e CEO da Safety Tech, e hoje estamos aqui startando a terceira temporada do Safety Cast, o podcast dirigido para o público de saúde e segurança do trabalho com o propósito de debater pautas ligadas à área de saúde e segurança e pertinentes à carreira e desenvolvimento pessoal. E hoje eu estou recebendo duas convidadas especialíssimas, que são a Vânia e a Vânia, respectivamente provenientes de uma empresa que é cliente da plataforma, da Safety Tech, e é uma empresa de 138 anos de mercado e que muito provavelmente já passou por duas guerras e enfrentou muitos desafios. Não muito diferentemente disso, elas também enfrentam muito desafio na jornada e elas vieram aqui para debater, discutir e trazer insights para a gente sobre como é a jornada de uma mulher na área de saúde e segurança do trabalho, principalmente na vertical de mineração dentro de uma empresa tão grande e com tanto tempo de fundação. Vânia, seja muitíssimo bem-vinda, obrigado por prestigiar o nosso programa. Obrigada, é um prazer estar aqui conversando com você. Prazer é todo nosso, seja muito bem-vinda. E, Vânia, é uma satisfação te receber aqui, seja muito bem-vinda, lá das Minas Gerais. Isso aí. Gente, muito bom dia, né? É um prazer enorme estar aqui hoje, né? É uma satisfação também estar com você, Thiago. Maravilha, a satisfação é toda nossa e de quem vai assistir a gente, porque eu tenho certeza que vai ser super divertido. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês que não tá no meu script. E aí, Vânia, eu gostaria que você fizesse essa gentileza e a Vânia complementasse. Fala um pouquinho da Ansel, porque eu introduzi falando para as pessoas que a Ansel tem 138 anos, passou por duas guerras, enfrentou muitos desafios, altos e baixos desse mundo, mas eu gostaria que você fizesse uma introdução e falasse um pouquinho do que é a Ansel para vocês. Bom, a Ansel é uma empresa australiana, muito conectada globalmente, onde as pessoas são muito acessíveis. A gente vive nossos valores no dia a dia. A gente trabalha com paixão, integridade, confiança e se preocupa muito com a entrega, tanto para a empresa que a gente está atendendo como para o usuário final. E a gente também empodera as pessoas dentro da nossa organização. Então, para mim, me brilhou os olhos por poder ter essa conexão global. Acho que isso foi, para mim, o mais importante. E eu tô lá há 11 anos já. É uma jornada longa, 11 Sim. anos, né? Faz parte já da história da Ansel, desses 138 anos, 11 você passou lá dentro, Exato. ajudando e contribuindo. Muito bem, muito obrigado pela gentileza. Obrigada. Vânia, por favor. Então, completando, né, o que a Vânia disse, desde que eu vou fazer 4 anos, eu tenho 3 anos e 8 meses já de Ansel, e o que mais me chamou a atenção também, quando eu entrei, foi essa facilidade, né, então é uma empresa hoje que a gente consegue ter acesso a todos, e também de uma forma global. Então, assim, é tudo muito, com muito respeito, tudo ali muito organizado e, né, claro, em busca dos resultados, mas de uma forma muito leve. Então, isso é um ponto muito importante hoje para quem trabalha, inclusive na parte do campo, né? Maravilhoso. Duas coisas que me chamaram a atenção no que vocês falaram. Pessoas acessíveis, eu acho que toda grande companhia, ela tem que ter essa horizontalidade. Eu acho que tem que ter um acesso às pessoas, às lideranças, à alta direção. Isso é muitíssimo importante, chama-se cultura, né? E a segunda, você falou sobre entregas. Eu acho isso muito importante porque quem determina o rumo das empresas, a existência ou não, ou a inexistência das empresas, são os nossos clientes. Então, as entregas, elas automaticamente vão passar pelo cuidado que a gente tem com os nossos clientes, certo? Muito bom. Eu adorei essa perspectiva de vocês sobre a Ansel. Agora eu vou apresentar vocês oficialmente, tá, pessoal? Bom, então vamos lá. A Vânia Barbosa, ela é diretora de recursos humanos. Olha que responsabilidade que eu tenho hoje aqui de entrevistar uma pessoa desse gabarito. Ela é formada em administração de empresas, pós-graduada em gestão de pessoas e tem mais muita coisa na bio dela. Mas eu resumi, tá? É uma síntese. Diretora associada de RH para a América Latina da Ansel, líder global em soluções de proteção. Com mais de 28 anos de experiência em RH, passei os últimos 4 anos liderando todas as operações de RH na região, impulsionando a implementação de programas globais, padronizando processos, garantindo a conformidade e apoiando iniciativas de due diligence, incluindo aquisições e alienações.
Você fez tudo isso e você tá há 28 anos no RH com toda essa serenidade que você tá mostrando pra gente aqui? Sua saúde mental tá em dia, graças a Deus, olha. Graças a Deus. Que bom, eu adorei. Com esse sorriso todo, ela tá plena com 28 anos no RH, viu? Muito bem, e temos aqui também a Vânia Sobrinho. Deixa eu inclusive, pessoal, ressaltar para vocês uma coisa importante. Vânia com V, a Vânia Barbosa, e Vânia com W, a Vânia Sobrinho. Acertei, meninas? Acertou. Sim. Nos bastidores aqui, a gente estava brincando porque quando a gente organizou e a gente estava construindo as pautas, eu não errei nenhuma vez. Mas quando eu fui recebê-las aqui na chegada do podcast, eu errei várias vezes, mas agora eu já ajustei, tá, pessoal? Então vamos lá. A Vânia Sobrinho, ela é bacharel em Engenharia Química, técnica em Segurança do Trabalho, com expertise ou experiência de 15 anos no mercado de equipamentos de proteção individual e suprimentos industriais. E atual Territory Sales Manager, especialista na vertical de mineração, que inclusive vai ser uma pauta muito importante nos nossos diálogos hoje, que são os desafios dessas duas moças de carreira incrível e simpaticíssimas quando a gente fala sobre segurança do trabalho na área de mineração. Então, meninas, eu vou partir do seguinte princípio. Vamos para a primeira pergunta, para a gente poder dialogar a respeito desses desafios? Então é o seguinte, para que o nosso público fique por dentro, o que é exatamente uma atividade de mineração e quais são os principais polos de extração de minério no país? Vamos lá, então, né? Falando um pouquinho aí sobre mineração, basicamente ela é uma atividade econômica que vai envolver a pesquisa, a extração, né? A parte aí do beneficiamento também, né? Desses materiais aí que são encontrados, né? Na crosta terrestre. E a gente tem dois tipos de mineração. A gente tem mineração a parte de subterrânea, né, e a de superfície. Então, a superfície, normalmente, né, os materiais, os depósitos, eles vão estar, né, na superfície de uma forma mais fácil, né, de ser encontrado, e a parte de, né, subterrânea vão estar em profundidades. Então, normalmente, vão ter que fazer aí caminhos, a gente fala que há algumas situações de túneis mesmo. Então, eu já tive a oportunidade de visitar, né, ambos os dois cenários. E, assim, é bem interessante, inclusive a subterrânea. Só não pode ter medo de nem claustrofobia, porque senão não vai aguentar, né, ficar lá. Mas são trabalhos muito interessantes, né, porque você vê ali que o quão rico, né, é o nosso país, inclusive nesse segmento que é tão importante para a nossa economia. E pegando um pouquinho aí, falando sobre os polos, né? Então, Minas Gerais é o primeiro, né? Então, ele afinal de contas, são as Minas Gerais. Isso. Né? Então, Minas aí tá como diz, no topo ali do segmento. Inclusive, né, não, é só como curiosidade, o Brasil, ele é o o maior aí na parte de nióbio, tá? Então, Minas que tem aí a parte das maiores jazidas, né, de nióbio, que é um metal aí normalmente difícil, né, de se encontrar, leve e muito resistente. Então, tem as suas características aí. E aí, depois a gente vem com o Pará, né, que o Pará, ele tem uma das maiores reservas de ferro do mundo também. Então, o Pará tem, em extensão, né, é muito grande. E a gente vem depois com o Mato Grosso do Sul, que é até eu não sabia, isso é novo pra mim, tá? Pra mim também. Por isso que os mineiros estão agora se debandeando lá para as bandas do Mato Grosso. Muito bem, estão povoando o Mato Grosso. E o Mato Grosso do Sul, ele vem, né, com essa questão também de mineração, mas por se tratar ali de ter aquela parte do Pantanal, algumas reservas, não é, assim, a exploração é um pouco diferente do que a gente vê, né, nos outros estados. Então, do Centro-Oeste ele é o maior, mas a gente vai ter Goiás e outros também. Então, falei mais dos principais aí, dos polos, tá? Completando sobre essa questão de mineração, eu gostaria de falar até um ponto importante. Por favor, fique à vontade. Que tem o IBRAM, que é o Instituto, né, Brasileiro de Mineração, que é um setor que ele né, como dizer, representa, né, as empresas, e eu acompanho muito sobre, né, as ações que eles fazem. Então, no primeiro semestre de 2025, a mineração em si, ela cresceu em 7%. Então, foi mais de 139 bi de faturamento. E o bacana também é sobre o investimento. Então, até 2029, tem um investimento mais ou menos de 390 bi nesse segmento. Um investimento. Com investimento. Perfeito. Então, assim, a gente vê que é um segmento que ele a cada dia ele cresce. Então, ele tem, assim, uma representatividade muito grande, né?
para nós, inclusive na região, né, que depende muito da questão da mineração. É um pilar econômico para sim. estados como Minas Gerais, Isso. Mato Grosso do Sul agora e também o Pará. O Pará. Perfeitamente. Dado as características da extração, o quanto se investe, o quanto se lucra com isso daí e, naturalmente, evidentemente, o quanto de emprego que gera, Sim. certo? Sim. Maravilha. Eu gostaria de fazer uma pergunta que é uma curiosidade. Você falou que desceu nas minas, né? Então, a primeira pergunta é a respeito de... Você falou que a gente tem minerais de superfície e aqueles que são extraídos naquelas jazidas que ficam mais profundamente. Sim. São os mesmos minerais? Não, a gente tem diferença. O que está na superfície é um mineral, o que está embaixo da superfície é outro mineral. Tem diferenças, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo assim, o ouro. Normalmente você não vai achar ele na superfície, então normalmente você vai ter minas subterrâneas. Perfeitamente. Então, por exemplo, minério de ferro, você já consegue achar ele na superfície. Então, isso é bem interessante. Então, às vezes você vai pegar o zinco também, que são minas subterrâneas que você vai encontrar com maior profundidade, tá? Mas não seria nada ruim, por exemplo, a gente tá transitando e esbarrar numa pepita de ouro, né? Sim. Então não seria nenhum problema, né? Mas é uma pena que é só lá na profundidade. Isso. Inclusive, Vânia, me responde uma outra curiosidade. Essas daqui estão surgindo, estão fora da pauta, tá, pessoal? Todas as mineradoras, por exemplo, quando a gente fala das grandes mineradoras nessas regiões, eles estão extraindo normalmente nióbio, ferro, zinco, enfim, uma infinidade. Mas elas também extraem ouro, porque se não me falha a memória, por exemplo, empresas como Vale são alguns dos maiores extratores do minério ouro na face da Terra. As grandes mineradoras também fazem extração desse tipo de mineral, certo? Procede? Então, pode sim ter, mas não é uma grande quantidade. Perfeito. Então, hoje em Minas, a gente tem empresas que elas são mais segmentadas nessa parte do ouro. E, assim, o processo de encontrar ouro é bem diferente, assim. Perfeito. Porque você não vai na mina subterrânea e vai ver assim, aqui eu tenho um monte de ouro e tal. Então, precisa fazer um processo, assim, de beneficiamento muito mais, vamos dizer assim, rigoroso. Rigoroso, detalhado, profundo para você extrair. Para você extrair ali uma quantidade, às vezes, pouca. Então, assim, é bem complexo. E não é a atividade principal, naturalmente, uma mineradora, né? Isso. Perfeitamente, muito bem. Muito obrigado pela gentileza. Agora, juro que é a última curiosidade sobre mineração. Você já andou naqueles caminhões gigantescos fora de estrada? Então, vamos dizer assim, andar não. Mas eu já tirei foto, já subi, né? Aquelas coisas que a gente vê que é gigante. Eu fiquei mini, né? Uma mini pessoa lá. Mas já, assim, tirei foto. Andar não, porque tem todo um procedimento, né? Mas... tirei uma fotinha lá no caminhão, tá? E é bem interessante mesmo. Maravilha. É que a gente observa esses caminhões fora de estrada e nós, na verdade, crescemos comprando carrinhos. A gente era presenteado com esses carrinhos fora de estrada, amarelinho, aquela coisa toda, Komatsu, Volvo, enfim. E a gente cresceu com essa ambição de chegar perto de um caminhão desse. Eu também não tive a oportunidade, mas se você quiser me convidar um dia, eu dou um pulo lá para visitar a mina e chegar perto do caminhão e tirar uma foto também, tá? Pode ir para Minas, tá bom. Com certeza. Vai ser muito bem recebido. Muito bom, eu tenho certeza disso. Vânia, muito obrigado pela gentileza. Ainda contigo, seguinte, como exatamente você recebeu a notícia ou o convite que teria que exercer o seu ofício em uma atmosfera tão desafiadora? Nos conte como foi. Se foi um susto ou você recebeu com entusiasmo? Então, essa pergunta eu gostei muito quando, né, você colocou na pauta. Por quê? Só contextualizando um pouquinho, a minha mãe é uma pessoa totalmente positiva. Então, eu sempre fui muito positiva. Acho que ela conseguiu gerar, né, tanto em mim quanto no meu irmão, essa positividade. Quando eu recebi essa informação, foi meio que diferente. Porque quando eu entrei na ANSA, eu fiquei 1 ano no Mato Grosso. Eu atendi Mato Grosso do Sul e Rondônia. E lá eu atuava no agronegócio, que é um segmento também super fantástico, que, né, tem crescido bastante, é um dos pilares também, né, da nossa economia. Mas, assim, a mineração ela foi acontecendo. Foi meio que, quando eu voltei para Minas, por alguns motivos pessoais, eu comecei a ver que um dia eu peguei e falei, não, eu vou fazer aqui meus clientes chaves, para poder fazer o atendimento. Eu vi que tinha tudo mineração. Falei, nossa... muito bom, porque eu já conheci um pouco do antigo trabalho, e aí eu comecei a estudar mais sobre, né, me inteirar sobre, né, os eventos que aconteciam nas regiões sobre, inclusive em BH, o ano que vem vai ter uma feira que chama Exposibran, que é a maior da América Latina. Perfeito. Então lá você consegue encontrar todas as empresas do segmento, e pra gente, né, é muito importante. E aí eu comecei a ver, assim, peraí, o que a Ansel, né, eu como Ansel, eu posso
ajudar esses clientes. Então, eu comecei a estudar para ver o que a gente teria, né, de solução, o que a gente tem, né, de solução ali para atender esses clientes. Então, eu vi o quão bom a gente é também para atender mineração. Então, assim, eu tenho satisfação de visitar uma mina, de conhecer ali o trabalho do cliente. Eu falo que eu sempre acordo sempre animada, assim, para poder trabalhar. Acho que isso é uma coisa que motiva muito. Então, o cliente, vamos conhecer uma mina tal. Eu falei, não, vamos. Então, isso a gente consegue fazer hoje, né? A Ansel, né? Como tem outros colegas também que trabalham com mineração, a gente consegue apoiar o cliente aí de uma forma realmente eficiente. Eu gosto de falar sobre insights cada vez que eu faço uma pergunta, vocês respondem para mim. E aí eu tô extraindo 2 insights importantes aqui. O primeiro deles é sobre o privilégio de fazer alguma coisa que a gente gosta, tá? Eu costumo dizer que eu sou um grandíssimo privilegiado. A SafetyTech na minha vida e a oportunidade de estar aqui, para mim é um grande privilégio. Eu faço isso com tanto prazer, eu acordo com uma disposição tão grande de fazer essas coisas aqui, e para mim é um prazer tão grande, que eu somente agradeço e vou, né? E eu fico muito feliz de ouvir isso de você. Porque quando a gente faz alguma coisa com entusiasmo, e não que não seja desafiador, a gente sabe, nem todos os dias a gente está predisposto, mas ter a disciplina de fazer quando a gente não está e poder agradecer pelo privilégio de fazer uma coisa que a gente gosta, isso é fantástico, eu fico muito feliz. E o segundo deles é sobre a sua mãe. Eu gosto muito dessas histórias, porque a gente é o resultado das pessoas com quem a gente convive, os livros que a gente lê, o que a gente assiste, o que a gente ouve, a forma e a perspectiva como a gente enxerga as coisas que acontecem ao nosso redor. E quando você fala que a sua mãe é muito positiva, eu fico muito feliz. Que bom, eu te sinto também uma pessoa extremamente motivada. Qual que é o nome da sua mãe? Essi, dona Essi. Essa pessoa é incrível que tá aqui, viu? Deu tudo certo. Agora é só ter orgulho todos os dias que você encontra com ela, certo? Vânia, fala pra gente, e eu vou falar um pouquinho da pauta aqui, mas eu queria que você falasse um pouquinho também sobre essa questão de motivação, porque eu também senti em você uma espiritualidade muito forte. Você chegou aqui com um sorriso muito bonito, predisposta, vocês são uma simpatia de pessoas. Então eu queria que você chancelasse isso que eu acabei de falar sobre motivação e o privilégio de a gente fazer uma coisa que a gente gosta. Eu acho que faz toda a diferença quando você agradece e quando você acorda com esse entusiasmo para fazer o que você gosta. Então, eu tenho comigo que cada vez que a gente acorda, a gente zera o jogo. A gente zera. E a gente tem todas as oportunidades do mundo de conseguir as coisas, conseguir realizar, né, coisas boas. Então, eu acredito que isso é importante na vida de todo mundo e isso atrai a prosperidade e... O difícil, acho que é colocar as pessoas, às vezes, que se desviam um pouquinho nessa sintonia. Mas eu acredito que fazer o que gosta é o fundamental. Eu penso que a maior parte da nossa vida, no nosso tempo, a gente passa fazendo 2 coisas. Dormindo, que é uma coisa que eu particularmente adoro, e trabalhando. Se o nosso sono não estiver regulado e a gente não tiver propósito no nosso trabalho, a gente está perdendo uma boa parte do nosso tempo. Faz sentido? Faz todo sentido. Muito bom. Eu adoro esses insights, porque aí a gente depois pede para as pessoas, anotem esses insights, que é legal. Por quê? Parece que é só uma força de expressão. Olha, vamos trabalhar com propósito, vamos ter entusiasmos, vamos fazer uma coisa que a gente gosta. Só que quando você não faz, você se frustra e você passa uma boa parte da sua vida e do seu tempo trabalhando. Se você não encontrar um propósito nisso, não faz sentido. Né? E que bom que eu sou privilegiado de estar aqui com 2 pessoas que também são privilegiadas e gostam muito do que fazem. Muito bem, vamos passar para a próxima então? Agora é para minha amiga Vânia, aqui Barbosa, do RH. E aí, Vânia, é o seguinte, gostaria de saber qual a sua visão estratégica a respeito da construção, eu vou adorar te fazer essa pergunta, da construção de um time composto por mulheres, em um mercado ainda tão povoado por homens, que é de saúde e segurança do trabalho. Esse desafio deve ser grande, porque você se convenceu a trabalhar nesse mercado e você hoje convence, eu sei que o seu trabalho hoje, a sua atividade, ela é muito mais estratégica, mas uma boa parte do seu tempo eu presumo que você também tenha usado a sua expertise para convencer essas pessoas a vir para times que são times hoje, na minha opinião, muitíssimo vitoriosos, em uma atmosfera preponderantemente povoada por homens. Como é que foi esse desafio?
Primeiro que eu acho que a pauta de diversidade, de uma maneira geral, já traz diferentes perspectivas para a empresa. Então, não é à toa que as empresas investem hoje em diversificar os seus times. E eu acho que essa pauta da equidade de gênero, ela traz uma leitura diferente para a área de segurança. Então, quando a Vânia está no campo e ela tem essa possibilidade de contribuir para uma pauta que já é massivamente masculina, ela consegue trazer um olhar diferente, né? Enriquecer a debate técnico, ela consegue ampliar o diálogo. E acho que, principalmente, por uma característica feminina, a gente consegue trazer a cultura do cuidado genuíno. E a cultura do cuidado integral. Porque a segurança está evoluindo, né? Então, assim, hoje não se fala mais só da segurança física, você tem também o contexto da segurança mental. Perfeito. Então, esse cuidar da mulher, eu acho que cabe muito bem para esse ambiente de segurança do trabalho. Você me trouxe aqui uma reflexão interessante, né? Trazer a mulher para essa atmosfera, e quando você fala sobre cuidado, nós temos, do ponto de vista de gênero, nós temos características completamente diferentes, né? Homens e mulheres. E os homens, eles têm, eu acho que um instinto um pouco mais primitivo. Então a gente se preocupa, claro, com a segurança, mas com muito menos coisas. Quando a mulher é introduzida numa atmosfera dessa, existe a delicadeza, existe a sensibilidade, existe um cuidado muito maior pela delicadeza, pela fragilidade de vocês. Essa fragilidade não é uma fragilidade do ponto de vista pejorativo, muito pelo contrário, é a fragilidade da sensibilidade. Então a segurança do trabalho, ela evolui a partir desse ponto também, quando eu trago uma mulher para uma atmosfera tão desafiadora como essa. Então esse é um insight interessante. De fato, na minha opinião, eu acho que a segurança do trabalho, ela evoluiu muito quando as mulheres começaram a trabalhar na segurança do trabalho, e quando começaram a ser orientadas e resguardadas pelos profissionais de segurança do trabalho. Isso faz muito sentido o que você falou. Acho muito legal. Eu acho que a prevenção, segurança é prevenção. Perfeito. E a prevenção é feita por comunicação. E é outra habilidade, né, muito grande, feminina. Essa argumentação, ou trazer assuntos delicados para a pauta de maneira sensível. Então, eu acredito muito que a evolução, eu concordo com você, a evolução tomou rumos diferentes, né? Num contexto mais integrado em visão homem, feminino e masculino. E aí, na minha opinião, não foi só a segurança do trabalho, não. O mundo evoluiu quando vocês passaram a habitar essa terra, sabe por quê? Senão nós homens, meninas, nós estaremos morando em cabanas ainda. Graças a Deus vocês existiram, tá? Eu digo isso com propriedade porque hoje eu sou uma outra pessoa depois que eu casei, viu? A minha esposa, ela tem papel fundamental na minha vida, no meu comportamento, na forma como eu me visto. Eu não me vesti sempre combinando essas cores, não, viu? Era terrível antes. Veja bem essa história. Minha esposa, quando logo que eu a conheci, ela viu uma foto minha, né? Visitando um cliente, eu tava com uma camisa xadrez, e essa camisa, ela brinca até hoje que parecia um pano, uma toalha de mesa de uma cantina italiana, de tão xadrez que era. Então, a minha esposa impactou muito no meu comportamento, na forma como eu me comunico, na forma como eu me visto, na minha profissão. Ela traz muitos insights. Ela é uma verdadeira mentora para mim. Então, por isso que eu afirmo com muita convicção que não é só na carreira, não é só na atmosfera de mineração. As mulheres nos ajudaram e nos ajudam a evoluir, porque senão nós estaríamos morando em cabanas até hoje, tá bom, meninas? Então, parabéns por esse papel de vocês nos ajudar tanto nessa jornada, que pra gente também é muito desafiadora, mas ela fica mais leve com vocês. Muito bom, Vânia, muito obrigado. Vamos passar para a próxima aqui. Seguinte, ainda com vocês duas. Dentre os inúmeros desafios do mercado de saúde e segurança do trabalho para uma mulher, qual deles é o mais relevante na opinião de vocês? Logística, a atmosfera preponderantemente masculina ou recrutamento de profissionais dispostos a encarar esses desafios? Quem começa? Qual que é o maior desafio? É a logística? É construir o time? É gente que está disposta? Eu acho que cada uma é diferente, né? Eu acho que a Vânia, né, vai ter uma visão diferente também. Hoje, para uma mulher, a logística, né, do trabalho que eu faço, é o que é mais, vamos dizer assim, o que mais impacta, assim, né? Porque às vezes você tem que dirigir por longas horas, às vezes você vai ter
estruturas de banheiros ruins, né, ali no caminho, né, e tudo mais. Se furar um pneu, assim, você tá muito enrolada. Graças a Deus, aconteceu... Você sabe trocar um pneu? Não. Quando ela falou graças a Deus, eu pensei, graças a Deus eu sei trocar um pneu. Não, graças a Deus, as 2 vezes que o meu pneu furou foram em situações que tinha um colega de trabalho comigo. Que bom, E fico feliz. Né, assim, Escolheu pra estourar. isso. E assim, eu fico... Claro que né, algumas pessoas você escuta falar, nossa, mas você dirige sozinha esse tempo todo e tal. Você não tem medo? Às vezes vem essas perguntas, né? Aí é aquela, né, a questão da positividade mesmo. Eu saio de casa, eu não penso que meu pneu pode furar, que pode acontecer isso, Ótimo. que... Não, eu vou fazer meu trabalho da melhor forma e eu não penso nessas coisas. E, assim, no período que eu trabalho, já tem 10 anos que eu trabalho dessa forma, eu nunca tive nenhum problema em relação a isso. Claro que, inclusive, assim, as empresas que eu trabalhei, e inclusive a Ansel também, a gente tem muita liberdade de montar a sua agenda, de fazer, né, ali a sua rota e tudo. Então, nós, como mulheres, nós devemos nos cuidar mais. Então, assim, organizar mesmo ali para que você não fique muito tarde numa estrada, Perfeito. né? Coisas que às vezes os homens não têm. Às vezes os homens falam, né? Eu falo porque eu tenho colegas. Para eles, ok, né? Tipo assim, cheguei em tal lugar mais tarde. Mas é diferente, né? Assim, porque quando tem um homem, né, ali o carro estragou, tem um homem parado, é diferente de uma mulher. Perfeitamente, faz né? todo sentido o que você está falando. Faz todo sentido. Então, assim, nós, né, como mulheres, nós precisamos também nos cuidar. Então, é uma preocupação que eu sempre tive. Eu sempre me organizar de uma forma que... Procurar sair mais cedo. Isso. Mapear quais, por exemplo, postos de gasolina ou pontos de apoio tem na estrada, principalmente em lugares. Por exemplo, quando a gente fala sobre mineração, Vânia, me perdoe te interromper, a gente está falando de lugares em que o trânsito entre o lugar de onde você sai, por exemplo, um hotel, até o ponto de extração, o ponto de apoio, mineração, enfim, é longe, é inóspito, quase não tem nada muitas vezes, procede? Sim, sim. E aí, às vezes, você precisa ter esse cuidado. Então, né, para mim, não é um problema. E eu falo assim, as mulheres, para atuarem nessa área, elas precisam ter bastante coragem e frescura zero. Porque, às vezes, você vai comer uma coisa ali que você vai falar, nossa, mas... Né? Tipo assim, ou levar um lanchinho, eu sempre tenho alguma coisa ali comigo, né? E quando você fala sobre o segmento, né, que ser predominante masculino, realmente, às vezes eu vou dar um treinamento, eu olho assim, eu falo... Gente, não identifiquei nenhuma moça aqui no meio da plateia. Um dia desse eu fui dar com umas 500 pessoas. Tinham 3 mulheres. Aí eu falei, nossa, 3 mulheres. Só que dentro das empresas hoje eu vejo também que todos procuram essa questão da igualdade, do respeito. Então, assim, em alguns casos a gente até é mais tratada com carinho, né? Chega lá o cara, não, você não quer que carrega pra você. Então, assim, mesmo sendo externa, assim, né, com os desafios que eu tenho, eu gosto muito. E, assim, eu tento, né, fazer de tudo que eu sofra menos com isso, com os desafios, né? Mas eu acho que a logística realmente hoje é o maior desafio, assim. Quando a gente fala de mineração, é um dos maiores desafios. Mas eu acho muito importante isso que você trouxe, Vânia, pelo seguinte. Quando a gente fala sobre mulheres, a gente está falando... quando eu uso a expressão fragilidade, não é hipótese nenhuma com uma conotação pejorativa. É que realmente é perigoso uma mulher na estrada, parada com carro em manutenção, com carro precisando de um conserto e assim por diante. Principalmente em lugares inóspitos, né? Então, quando você fala sobre é necessário fazer planejamento, acho que isso é uma pauta importante, não somente para uma mulher que, por exemplo, é representante em um lugar inóspito, mas em qualquer lugar que você está transitando, porque tem mulheres que estão transitando mesmo em regiões metropolitanas e é perigoso. Teu carro pode quebrar em qualquer lugar, você pode precisar de uma manutenção em qualquer lugar. Então, essa pauta que você trouxe, ela é extremamente importante. Eu acho que fica aqui um insight muito legal para quem é mulher, para quem dirige, para quem é representante, ou não importa qual que é a profissão, mas que você pegue um carro que você transite ou com qualquer tipo de veículo de transporte, acho que fazer uma logística, uma organização e um planejamento para evitar que você fique menos vulnerável, certo? E assim, só completando, igual, por exemplo, eu calibro meu pneu de 15 em 15 dias. Bom. Aí todo mundo, como assim? Você calibra seu pneu? Eu falei, sim, eu olho a água do meu carro toda semana. Bom. Aí eu falo, como assim? Aí eu falo, gente, são cuidados que eu preciso ter, né? Então, assim, eu tenho a liberdade, né, da empresa, né? Eu tenho liberdade do meu gestor também de falar, você monta a sua agenda, é você que faz. Então, eu preciso me cuidar,
Então, assim, essa, igual você falou, a mulher é muito organizada. E é um ponto que eu acho que realmente, assim, né, não puxando, né, sardinha pro nosso lado, Perfeito. mas a nossa organização realmente, ela muda muito, né, faz a gente sofrer, né, menos no dia a dia ali. Imagina, vocês ajudaram a gente a organizar um mundo. Você imagina se vocês não iam organizar uma viagem. Muito obrigado. Vânia, fala pra gente. Qual que é, do seu ponto de vista, o maior desafio, né? É a mulher na atmosfera preponderante? É a logística? Quais são os maiores desafios do seu ponto de vista? Eu concordo com a Vânia. Em questão de logística, das condições do campo, mas eu acho que tem um componente de quebra de barreira cultural aí bem grande. Então, a maneira que nem ela... consegui imaginar que a cena das 500 pessoas e Eu só também tô 3 pensando mulheres. nisso, viu? Também tô aqui tentando mentalizar essa cena. Então, eu acho que conseguir esse lugar de fala, né? O respeito, a autoridade no assunto técnico que ela está trazendo. Então, cada avanço que ela tem no campo é um avanço para o coletivo, Perfeito. para as faz mulheres, sentido. para todas as mulheres da empresa. E eu acho que o desafio em RH, por exemplo, trazer as mulheres, a gente tem ainda é predominantemente masculino, mas a gente tem bastante mulheres. Nós já temos mulheres na liderança como gerente regional de vendas. E você comentou no nosso bate-papo sobre você ter esse olhar de sempre gostar de trazer mulheres Com para o muito time. carinho, né? com certeza. E eu acho que a gente tem lá uma cereja do bolo, que a gente nivela por competência, e aí se tiver competências iguais e tiver que escolher, aí a gente sim parte para a mulher. Mas a partir do momento que a competência está equivalente. Muito bom. Observa bem que é interessante, né? Quando a gente fala sobre a escolha, né? Eu particularmente acho que tudo que é perene, tudo que perpetua, né? Passa pela mão das mulheres. Por quê? Vocês, biologicamente falando, vieram para perpetuar a raça humana no mundo. Vamos ser sensatos? Então, eu acho que tudo, espiritualmente falando, que vocês colocam a mão, vai perpetuar, do meu ponto de vista. Então, eu fico feliz por ouvir isso. Fico feliz com essa pauta. Essa pauta, ela foi dirigida para discutir sobre o papel da mulher intencionalmente, para a gente entender qual que é o papel de vocês na área de segurança do trabalho, no mundo, na carreira, como mães. Ontem aqui, eu recebi 2 convidadas que a gente dialogou muito sobre a confluência entre ser mãe, ser esposa, ser dona de casa, ser profissional executiva. E tudo isso é um desafio muito grande. E o desafio de vocês é gigantesco, porque vocês têm uma jornada dupla, tripla, quádrupla. É muito difícil ser uma mulher, não é uma coisa pouco complexa. E assim, você me fez lembrar de uma situação que a gente começou com esse movimento muito lá atrás. Então, em 2014, quando eu comecei na Ansel, já existia um movimento de liderança feminina. E uma curiosidade me batia, porque a gente procura profissionais no mercado, a gente traz para o nosso time, é um grupo muito unido, mas eu tenho sonhos de ver pessoas do ambiente interno migrando para o ambiente externo. Então, dar apoio a essas pessoas para elas terem a ambição de evoluírem na carreira e migrarem para as atividades externas. E muitas vezes a dificuldade está na falta de apoio, em a mulher não conseguir dar conta de toda essa jornada. Perfeitamente. Em situações até de eu ouvir que, assim, eu não queria mais assumir mais responsabilidade, eu tenho tripla jornada, responsabilidade, mas eu acho que é importantíssimo, tanto para a família das mulheres, como para ela mesma, priorizar estudo, achar um momento, uma rede de apoio, conseguir esse apoio para poder evoluir profissionalmente, para poder ter uma evolução integral, não só pessoal, mas profissional. A gente sabe que, para a maior parte do ser humano comum no mundo, é muito desafiador, porque a maior parte das pessoas não nasceu com uma grande rede de apoio, não nasceu com muitos recursos financeiros. Logo, a gente tem que ascender, a gente tem que escalar
e prosperar na nossa carreira. E a gente sabe que é muito difícil, principalmente quando você é mulher, principalmente quando você é uma dona de casa, barra mãe, barra esposa. Então você tem um desafio muito grande na sua casa, porque você precisa organizar a tua casa, organizar suas atividades, organizar a sua vida. E às vezes falta tempo ou disposição para estudar, para galgar uma oportunidade na carreira, e muitas vezes as mulheres às vezes não galgam essa oportunidade exatamente por isso, pelas limitações que elas pensam que têm. Então eu achei muito pertinente o que você comentou, Vânia, porque eu acho que sim, é legal a gente incentivar as mulheres a pensarem assim, ó, a jornada é desafiadora, mas você pode ir muito além. E é sensacional você motivar por intermédio de uma fala dessa, uma pessoa que vai ouvir isso daqui e que de repente vai refletir, né? A gente não consegue transformar o mundo inteiro, mas eu acho que ajudar as pessoas a refletir já é um excelente ponto de partida. Eu achei muito pertinente o que você falou. Espero que vocês consigam transformar a vida dessas mulheres por intermédio desse incentivo, dessa reflexão. Muito bom. Parabéns. Quer complementar, Vânia? Não, acho que ficou bem claro? Bem claro. Concorda com a nossa chefe aqui? Sim, depois Excelente. no final acho que vai ter uma frase aí que vai completar bem sobre isso. Que maravilha. Vânia Barbosa. Viu? Acertei. Aí, Se eu ó. falo Vânia, todo mundo olha. Imagina uma chamada na sala Não, da você tem Vânia. que ver as reuniões, né? Às vezes, obrigada, Vânia. Aí fica, não, é do RH, não sou eu. Aí, Agora a Vânia vai falar, eu fico abre o microfone ou não. Gente, e vou dizer uma coisa pra vocês, assim, ó, a minha esposa chama-se Juliana, né, amor? Beijo pra você. Ela fala assim, ó, se você for no mercado gritar Juliana ou Ju, todo mundo olha. Eu falo assim, olha, eu vou entrevistar 2 Vânias hoje, viu? Maravilha, vamos lá. Vânia Barbosa. Uhum. O que uma multinacional consolidada no mercado mundial, detentora de produtos que são usados nas maiores companhias do planeta, busca em um profissional, sobretudo em uma mulher? Quais skills são fundamentais? Falando num contexto geral, eu acho que a gente busca um combo de ética, técnica e mentalidade global, principalmente na ANSI por ser multinacional. Mas pensando num contexto geral e principalmente num contexto feminino, resiliência, a razão e a sensibilidade em conjunto, buscar soluções simples para problemas complexos, né? Simplificar, soluções sustentáveis, uma pessoa que tenha curiosidade de aprender o tempo todo, né? Adaptabilidade, por conta das diferentes condições de campo que vocês encontram. Acho que resiliência hoje, por conta mesmo das questões de risco psicossociais, acho que é importantíssimo você ser capaz de se renovar dia a dia. E eu acredito que uma coisa muito importante nessa questão no global você tem que ter essa mentalidade para você poder interagir, né? Não ter medo, não ter essa estranheza, porque a informação está toda disponível nos outros países, né? A gente tem bastante competência aqui no Brasil, mas os nossos centros de desenvolvimento estão fora do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, manter os olhos e o conhecimento das regras locais, das normas locais. Então, a gente chama de glocal, porque precisa ter esse olhar para os dois lados. Então, a gente busca muito essas competências nos profissionais hoje. Perfeitamente. Quando você começou a falar o combo, eu achei que fosse ser pouca coisa. Que combo, hein? Caramba, Eu acho pouco. Nossa, você acha pouco? Eu tô ouvindo aqui o combo. Nossa, mas esse combo não acaba nunca. O combo e competência global. Eu falei, caramba, que legal. Mas eu entendo perfeitamente. Porque trata-se de uma empresa muito grande, muito relevante, de um alcance muito grande, de produtos de absoluta qualidade. Então, a gente tem certeza absoluta que as pessoas que aqui estão representando a ANSA, representando os produtos da ANSA, precisam ter minimamente essas competências. Eu queria, embora você tenha dito, Vânia, eu queria só que você repetisse um pouquinho sobre o que é ter essa visão global. Quando você traz um profissional, eu quero que esse profissional tenha uma visão global. Explica pra gente, assim, mais detalhadamente o que seria isso. Qual que é esse ponto de vista global? Tá. A visão global, eu acredito que nós temos interação quase que contínua com pessoas de outros países. Então, muitas vezes, a resposta que você está buscando, ela está na Ásia. Então, algumas vezes, o especialista vai estar na Europa. E você ter essa coragem, né?
é uma coragem de sair buscando, quebrando essas fronteiras. Então, nem sempre a resposta vai estar em português. Perfeitamente. Então, uma competência também interessante para desenvolver, principalmente na Ansel. A Ansel ajuda muito nisso, né? Porque lá você usa o inglês. Perfeitamente. Eu sei porque nós tivemos na iPlus em 2017, a gente foi num stand da Ansel, a gente teve a oportunidade, olha que incrível, né? A gente lá tentando arranhar o nosso inglês, né? Que não é um inglês fluente. E a gente encontrou eu não tenho certeza se ele era português ou se ele tinha uma outra nacionalidade, mas ele tinha morado muitos anos no Brasil, eu não me recordo o nome dele, mas ele foi uma figura simpaticíssima com a gente foi muito bem recebido, e veja bem que interessante, essa afirmação que vocês fazem sobre a cultura da Ansel, a cultura da acessibilidade, eu notei porque ele era diretor, ele era executivo, ele foi tão carismático com a gente, foi tão simpático, foi tão querido, e isso reafirma o que você está falando, por quê? Muitas vezes, eu costumo dizer que cultura você não escreve e implementa. Cultura você vive, você implementa e depois você escreve. A nossa cultura é essa daqui. Então ninguém perpetua por 138 anos só tendo um produto bom e só se preocupando com o cliente. A gente perpetua quando a gente se preocupa verdadeiramente, genuinamente com as pessoas. E eu vejo que vocês verdadeiramente se preocupam com isso. Um exemplo disso é vocês estarem aqui. Vocês se deslocaram, vocês dedicaram tempo para estar aqui, para falar dessa pauta que é importante. E particularmente falando, por mais que às vezes o óbvio seja o óbvio, ele precisa ser dito, né? Então falar sobre cultura, falar sobre esse perfil de vocês é muito importante. Então vocês estarem aqui reflete muito esse perfil da Ansel, perdão. E sim, essas skills que vocês falaram, elas são muitíssimo importantes. E aí é desafiador para qualquer pessoa, para uma mulher que tem uma jornada é mais ainda, mas fica a dica aqui que é totalmente possível. Sim. Perfeito? Maravilha, muito bem. Me conta como foi, ou como está sendo, né, o seu maior desafio técnico em relação à implementação de produtos de alta qualidade em um mercado onde a oferta de commodities é cada vez maior. Em relação à mineração, eles possuem a sensibilidade de distinguir o que é muito bom do que deixa a desejar, ou ainda é necessário evangelizar. Objetivamente falando, o que a gente está querendo dizer com isso daqui? Qual que é o desafio de você estar dentro da mineração, falando para um público masculino, falando sobre um produto de altíssima qualidade de uma empresa já consolidada, em uma atmosfera que também tem uma chuva, uma enxurrada de produtos commodities? Qual que é esse desafio? Esse profissional na mineração, ele já tem uma sensibilidade, uma predisposição ou não? Você ainda tem um trabalho de evangelizar, de orientar recorrentemente para fazer esse convencimento? A gente tem duas situações, né? Quando você pega minerações muito, né, grandes, assim, eles já têm um pouco desse conceito, né? De que eles precisam de produtos que tenham alta performance. E mais, assim, a busca constante por evangelizar, né? O mercado é sempre, né? A Ansel, ela tem uma ferramenta que eu sempre gosto de falar sobre ela, que é a Ansel Guard. É uma ferramenta que você faz um acompanhamento do cliente desde o início. A partir do momento que o cliente falou, não, vamos fazer um estudo de luvas. Aí nós, né, partimos, vamos conhecer a área do cliente, cada setor ali, a gente vai conseguir ver todo o cenário dele e falar assim, não, ó, né, de acordo com o seu setor, a gente vai sugerir, sempre sugerindo, né, até mesmo para o cliente, né, entender que é uma sugestão, sugerir esse modelo, a gente vai testar, a gente vai acompanhar e a gente vai gerar relatórios. Então, a gente gera relatórios com dados quanto à parte de custo, quanto à parte de redução de SKUs, né, de produtos que ele vai utilizar, a redução de descarte, que hoje também é uma preocupação de grandes empresas. Então, e inclusive da Ansel, que a gente tem várias ações de sustentabilidade. Então, assim, existe o desafio, mas se, né, nós, né, que estamos ali na ponta, fazemos um trabalho com evidências, a gente consegue trazer esse cliente, né, para nós e ele entende realmente o que é a alta performance do produto. Por quê? Um dos pontos, eu tenho muita umidade, mineração, eu tenho distância, eu tenho a condição do tempo, que muitas vezes pode chover ou pode, né, assim, calor, então nós conseguimos, né, junto, né, ali com esse programa, fazer todo esse acompanhamento do cliente e falar, esse aqui vai ser, né, a melhor solução.
Então, eu tenho um case de sucesso, assim, foi bem recente. Foi um que eu demorei 1 ano para fazer, assim. Perfeito. Não é um trabalho, às vezes, pode ser muito rápido, pode ser um trabalho, né, mais demorado. Mas eu vi, assim, o engajamento do cliente ali, né, da parte de higienista, que foi esse caso. Eu vi, assim, o comprometimento dele ver e falou assim, não, de fato, é uma ferramenta fantástica. Então, assim, é o acompanhamento diário. Então, a presença ali no cliente e o interesse, né, e a vontade que a gente falou da paixão, é você chegar no cliente, ir na área, ver o que o usuário realmente usa e mostrar que os produtos da Ansel, eles são totalmente eficientes ali para o operador que está ali na linha de frente, né? Então, isso é o desafio, é mostrar para o cliente, Perfeito. mas nós temos ferramentas para isso e a paixão pelo que fazemos. Então, assim, falando sobre isso, tem um caso muito interessante que, assim, eu nunca esqueci. Foi um cara que tinha uma situação lá que ele... a luva que ele usava, ele sujava muito de óleo, assim, a mão, né? Assim, no habitual e tudo. Mas que ele passasse, né, os cremes lá de proteção. Ele chegava em casa e a esposa dele virava e falava... Pô, sua mão tá super fedida e tal. O cheiro... de óleo. o modor e Perfeito. tal. Não, nem chega perto. Aí um dia eu fui nessa empresa, o cara veio atrás de mim. Ele veio atrás de mim e falou assim, moça, eu tenho que te agradecer. E nem era um profissional de segurança. Você tá falando de alguém da operação. Da operação. Perfeitamente. Moça, eu tenho que te agradecer. Essa luva é maravilhosa. Eu não tenho mais cheiro na mão. Salvou o casamento. Aí eu falei, salvou. Veja Isso. bem. Então, assim, foram experiências, assim, que igual essa, tem inúmeras, que é o que me faz ver e falar assim, não, eu escolhi a profissão que eu realmente gosto, porque eu não estou levando só mais uma marca, eu estou levando uma marca que o cliente, ele consegue, né, ter um respaldo técnico, né, um respaldo aí tanto da parte de regulatórios, mas o colaborador, o usuário que está ali no final, ele está usando uma EPI que, de fato, tem segurança, tem conforto. Então, isso é um desafio todos os dias, e todos os dias a gente busca fazer isso da melhor forma. Eu tenho certeza absoluta, porque eu vejo entusiasmo com o que você fala e eu tô quase comprando uma luva sua aqui Compra, agora. por favor. Muito bom. Eu gostei dessa história porque veja bem que interessante, né? Nem sempre a gente sabe ou a gente tem conhecimento ao longo da nossa carreira profissional o impacto que a gente provoca na vida das pessoas. E segurança do trabalho, ela foi criada, foi pensada, foi desenvolvida academicamente, na prática, enfim, para proteger a vida das pessoas. Mas não é só sobre proteger as mãos das pessoas, é o quanto de impacto que você provoca quando você desenvolve um produto de qualidade, quando você tem essa disposição de cuidar das pessoas e de levar essa solução. Porque equipamento de proteção não é só sobre proteção, é sobre eficiência, é sobre custo, é sobre proteção, é sobre legislação trabalhista, sobre legislação previdenciária, só que ele também é sobre histórias de vida pessoal das pessoas. Eu verdadeiramente vou concordar com a Vânia, acho que você salvou o casamento dele, viu? Foi bom você ter compartilhado essa história conosco, pessoal. Bom, então fiquem aqui ligados, se vocês precisarem salvar o casamento de vocês, podem procurar a Vânia aqui, porque ela pode, quiçá, achar uma solução para vocês no portfólio de soluções da Ansel, tá bom? Sim, ó. Essa foi muito boa. Maravilha. Muito obrigado pela gentileza, muito obrigado por compartilhar, eu adoro essas histórias, porque essas histórias, elas são as histórias que a gente vive no dia a dia, e são histórias que sensibilizam a gente. E eu acho muito interessante porque a gente passa uma boa parte da nossa carreira e, às vezes, a gente não tem oportunidade de ouvir das pessoas o quanto que a gente impacta na carreira. Não faz muito tempo, eu recebi uma mensagem no LinkedIn. Bom, eu uso bastante o meu LinkedIn, na verdade, né? Recebi uma mensagem de alguém que estava me agradecendo porque no passado, logo que eu comecei minha carreira como técnico de segurança, você me ensinou umas coisas muito legais. Eu fico muito feliz com isso, porque nem sempre a gente tem a oportunidade de ouvir isso das pessoas. E a gente não consegue naturalmente, e nem temos autoridade para mudar tudo que a gente deseja, né? Porque a nossa opinião, a nossa profissão, nem sempre tudo isso é preponderante verdadeiramente. Mas quando a gente faz com carinho, a gente tem a oportunidade de mudar a vida das pessoas também. E isso é bacana, esse reconhecimento é muito bacana. Eu acredito que isso aconteça bastante com você também no RH, viu? Porque nesses 28 anos, você deve ter mudado a vida de muita gente, Vânia. Eu acho que a gente participa das histórias, né? De alguma forma, porque as pessoas vão buscar ajuda na área de recursos humanos. E você acaba participando de muitas histórias, muitos casos pessoais em que a gente consegue motivar, consegue dar alguma
orientação, que a pessoa consiga realmente ajudar a pessoa. E eu acho fantástico poder fazer isso. Eu gosto muito da área, então, assim, esses 28 anos passaram bem rápido. Nem parece que você tá há tanto tempo Sim. assim, a gente tem que confessar, viu? Muito bem. E eu acho que é isso, eu acho que é sobre sensibilizar a vida, sobre impactar a vida das pessoas. Eu acho que esse trabalho que a Vânia faz também no campo, a gente tem noção, desde a costureira até o operador e a pessoa em campo e as áreas administrativas, de que a gente está lá com esse propósito de proteger vidas. Então, isso é muito forte, Nancy, muito, muito forte. E a gente, quando a gente visita feiras, às vezes a gente leva pessoal de fábrica para conhecer, Muito interessante. e você vê o orgulho no olho, no olhar das pessoas, assim, quando elas veem a roupa no manequim, elas falam, foi eu que fiz. Então, a gente tem... Eu gosto muito de tudo isso. Que bacana. É muito inspirador. E veja bem, que interessante que você falou. A gente tem hoje ele é nosso tech lead, ele é o nosso coordenador de equipe de desenvolvedores. E há alguns anos atrás, eu presumo que uns 2 anos atrás, a gente veio crescendo muito, né, escalando muito o nosso produto. Hoje o nosso principal produto, ele, além do portal Consulta CL, é um software de gestão e controle de entrega de EPI, que é o Busca EPI. E quando a gente começou a entrar em clientes mais relevantes, a gente atende hoje desde escolas primárias até grandes companhias. Então, é muitíssimo variado o nosso portfólio de clientes. Mas onde que eu estou querendo chegar? Eu não, de uma vez, de conversar com ele, a gente leva os nossos devs para feiras também, para que eles saibam o seguinte, eu faço questão de reproduzir isso para eles. Observa bem que o que você está fazendo não é uma linha de código. O sistema que você desenvolve aqui está sendo usado por uma empresa lá no Japão. Os dados que são imputados dentro do sistema por um profissional que está usando o nosso sistema são enviados para pessoas que estão tomando decisões muitíssimo importantes, que é exatamente uma analogia ao que você acabou de falar. É uma costureira e a forma como ela faz isso e como ela enxerga a perspectiva, não é a perspectiva de quem está fazendo uma costura, não é a perspectiva de quem está entregando um macacão, de quem está entregando uma vestimenta, uma roupa, qualquer coisa, não, é a perspectiva de quem está protegendo uma vida. Isso é muito interessante, de você levar essa pessoa e trazer essa perspectiva. Fala, olha, não é só uma costureira, você não é uma costureira, você é uma peça fundamental aqui na ANSA, no funcionamento de tudo isso, no funcionamento das atividades dentro de uma indústria, que se não utilizar o equipamento que você fabrica, ela não opera. Veja a importância do que você falou. Que bom. Fico muitíssimo feliz. Eu tô adorando esses insights que vocês estão trazendo pra gente aqui. Pra gente caminhar aqui, infelizmente, para o final, porque, como eu costumo dizer aqui, eu passaria uma tarde, um dia inteiro com vocês, porque esse bate-papo é muito legal, é muito proveitoso, é muito gostoso, é muito sereno, e eu acho que ele também é muito motivador para as pessoas. Então, vamos lá. Eu vou adorar fazer essa. Eu adoro fazer todos, mas essa eu tô adorando as respostas. Se vocês tivessem a escolha de voltar 10 anos no tempo, vocês voltariam e fariam alguma coisa de diferente ou não na carreira de vocês? Pode começar. Tá bom. Vamos lá. Bom, outro acordo que eu tenho comigo. Perfeito. Gostei. De honrar meu passado. Boa, boa. Eu acho que se eu tô feliz com o resultado que eu tenho hoje, tudo que eu passei, dos perrengues até os acertos, tudo me trouxe até aqui. Perfeito. Então, eu jamais voltaria e poucas coisas eu mudaria. Ainda no contexto da pauta, demorou um pouco, eu acho. Eu comecei na liderança muito cedo e quando em reuniões com a maioria masculina, algumas vezes eu não tive lugar de fala. Perfeito. Lá no começo. E, por incrível que pareça, a Ansel, entre as palestras que ela sempre dá pra gente nas ocasiões, para nos preparar, ela trouxe uma perspectiva que eu nunca tinha pensado. E aí ela me trouxe a perspectiva de, primeiro, quando 2 mulheres estiverem nessa reunião, elas se ajudarem. Então, perfeito. Ela parar, né? Aqui está observando, parar para que a outra possa falar. Perfeito. E essa mensagem foi passada para os homens também. Então, deem essa oportunidade. E eu acho que nas experiências anteriores que eu tive
poucas oportunidades de poder falar. Perfeito. Eu acho que seria a única coisa que eu mudaria. Perfeitamente. Você voltaria lá na sala e falaria assim, pessoal, deixa a Vânia falar rapidamente aqui, porque é muito importante que ela tem para compartilhar com a gente, certo? Certo. Muito bom, faz sentido. Eu gostei muito do que você falou sobre um acordo comigo mesmo. Nas gravações anteriores, a gente conversou muito, e quando eu fiz essa pergunta, eu ouvi os mais diferentes tipos de resposta, e isso me encantou muito. E foi proposital fazer para todas vocês essa pergunta, porque o nosso passado fala muito sobre a gente. E a gente tem que honrar o nosso passado, mas a gente não pode ficar preso a ele, achando Exato. que ele é responsável pelas decisões que a gente tomou. Muito pelo contrário, somos nós que tomamos essas decisões que nos trouxeram até aqui. Então a nossa jornada, ela é composta pelo nosso passado, principalmente pelo nosso passado, pelas decisões que nós tomamos. Então eu acho que a gente tem que olhar com simpatia para o nosso passado e não com frustração. Então tomar decisões certas ou erradas apenas de um ponto de vista, porque na minha opinião não existe rápido nem devagar, nem certo nem errado, é apenas a nossa jornada. Eu acho que tomar essas decisões certas ou erradas é apenas uma perspectiva. E a gente tem que entender que as decisões que a gente tomou trouxeram a gente até aqui. O que você não pode é se frustrar com a pessoa que você é hoje, não com o seu passado. Certo? Certo. Gostei da parte de você fazer um acordo com você mesmo. Nunca mais vou esquecer disso. Muito legal, né? Muito bem. Vânia, fala pra gente aí. Você voltaria ou não? E se voltaria, o que você mudaria ou não 10 anos no passado? Então, eu acho que essa questão de voltar, não, eu acho que é o que a Vânia falou mesmo, a gente tem que sempre pensar, eu sempre penso daqui pra frente, assim, como dizer, uma regra também, assim, não, eu não vou pensar no que passou, tanto que há algumas discussões, né, com alguns amigos e tudo, o pessoal fala assim, tá, mas você não vai murmurar ou vai ficar, assim, revoltada com o que aconteceu? Eu falei, gente, eu não posso mudar. Eu vou ter que fazer daqui pra frente alguma coisa pra mudar isso. Mas tem uma coisa que eu falo, assim, que eu, né, mudaria, que hoje eu estou fazendo, e é um ponto que a Vânia falou, que é a questão do inglês. Então, assim, hoje eu tô com 33 anos, então o inglês, há 10 anos atrás, eu teria aprendido com maior facilidade que eu estou para aprender hoje. Perfeito. Então, isso para mim hoje pesa, porque é uma coisa que eu gosto. Igual ela falou, a gente tem muito contato com o global, então às vezes a gente recebe visitas, né, das pessoas aqui, e às vezes a comunicação ali é muito básica, né? Então, isso eu sinto que falta, Perfeito. né? Isso seria um ponto, mas eu mudar não, porque se eu mudasse, eu não estaria aqui. E, assim, de uma forma, né, assim, bem resumida, eu me sinto uma pessoa muito guerreira, assim, eu vim do interior, então, assim, que são situações totalmente diferentes, às vezes as oportunidades, né, e a gente vem com mais garra, né, assim, eu preciso, né, vencer. Então, assim, hoje, né, a função que eu ocupo, né, o trabalho que eu faço, eu me sinto muito vitoriosa, porque eu falo, não, eu realmente, assim, eu queria estar aqui, né, eu queria estar, né, a ANSA era uma empresa que eu queria estar, né, o que eu faço, né, a forma que a gente sempre via a ANSA fora quando você trabalhava, né, em outros, né, outros segmentos, os distribuidores mesmo, no geral. Então, eu não mudaria, só mesmo o inglês, assim, que hoje, né, teria feito um intercâmbio, alguma coisa do tipo. Mas hoje eu tô correndo atrás, né, ela falou que a ANSA, inclusive, incentiva. Então, a ANSA, ela tipo assim, ela incentiva o colaborador ali a fazer de uma forma que você só não faça se não quiser mesmo. Então, Perfeitamente. mas aí eu falo assim, é a minha luta diária, que eu tenho que focar, eu tenho que, né, mesmo às vezes, igual, por exemplo, eu tenho aula na segunda. Aí eu fico assim, mas segunda... Poxa, é um dia- segunda-feira, o Dia Mundial da Preguiça. Já começa bem, hein? Sim, aí eu depois lembro. Não, mas sexta seria muito pior. É verdade. Então, assim... O Dia Mundial da Bagunça. Eu falei, Você tem razão. Olha, gostei desse ponto de vista. Aí, segunda é o dia que pra mim é assim, é corrido, mas eu falei, eu não vou perder essa chance, porque a empresa tá te incentivando ali, então seria isso. Já pensou na quarta? Não é? Nem Segunda, ali, nem sexta, Não, sim, a talvez. quarta não, aí a Quarta quarta não. já tá naquela loucura total, mas aí não... Você já tá no flow ali de trabalho. Aí você, tipo assim, já tem que, às vezes, chegar, né? Quando você tá viajando, chegar no hotel, já tá os e-mails mais intensos, então não. Mas eu tenho Segunda. uma ótima notícia pra você, Ah. que falou assim, ó, poderia ter voltado, poderia ter sido lá. Você só tem 33 anos.
Olha que ótima Tem notícia. tempão ainda. Nossa, você Lá tem frente. muito tempo para fazer Mas- muita coisa. Já já você vai estar fluente, pode ter certeza disso. E eu acho assim, esse ano eu fiz alguns compromissos comigo, assim, de escrever. Eu nunca tinha, né, escrito ali. Então, aí eu tava olhando assim, eu falei, uai. E o dedicar ao inglês foi um, e eu vi a minha evolução e tudo. Aí eu falei, olha pra você ver, escrever faz diferença. Faz. Escrever faz toda a diferença. Tem um autor que eu gosto muito, que chama-se Joseph Murphy. Ele é autor de um livro que chama-se O Poder do Subconsciente. Eu amo aquele livro. Aquele livro é um livro que tem que ser lido por todas as pessoas no mundo, na minha opinião, várias vezes, porque ele fala exatamente sobre isso, né? O poder que a gente tem de transformar quando a gente deseja e a gente quer alguma coisa. E ele cita muito, tanto ele quanto um outro autor que eu gosto muito, que é o Napoleão Hill, eles falam a respeito de escreva o que você deseja, escreva os seus sonhos. A minha esposa é muito disso. Segundo ela, e isso eu não posso afirmar pra vocês porque eu nunca vi essa carta. Mentira, ela já leu essa carta pra mim. Ela falou assim: antes de eu te conhecer, eu escrevi como eu gostaria que fosse a pessoa com quem eu iria casar. Legal. Ela me mostrou essa carta e estava tudo exatamente como eu sou, né? A parte da chatice não, porque eu sou virginiano, né? Eu sou muito sistemático. Ela falou assim, ó, só essa parte aqui que eu não pedi. O resto Veio de brinde. veio de brinde, né? Sistemático, um pouco mais, né? Relativamente organizado. Mas tá aí a importância de você escrever. Porque quando você escreve, é como se você já começasse a materializar as coisas que você deseja. Então fica aqui esse insight para quem assiste, que eu acho que é uma recomendação da Vânia aqui, de você escrever as coisas que você deseja. Sim. Porque olhar para aquilo todos os dias é importante. Te faz ter uma conexão diária com aquilo que você deseja. Eu falo isso porque hoje eu sou tudo que eu desejei ser. Eu não tenho tudo que eu desejei, porque a cada período você deseja outras coisas. Mas eu realizei muitas coisas com que, na minha opinião, é uma soma do poder do subconsciente, do meu desejo, com as ações que eu faço. Então, eu chancelo o que você está falando. Escrever as coisas que você deseja é muito importante. Você se conecta o tempo inteiro com o que você deseja. Maravilha. Para a gente finalizar, eu vou pedir para vocês, gentilmente, deixarem uma mensagem, porque a gente vai fazer alguns cortes, né, dessas gravações aqui para publicar lá no dia 8 de março de 2026, que parece tão distante, mas está aqui do lado. A gente daqui a pouquinho está terminando, né, as gravações, está terminando o ano de 2025 e a gente vai começar 2026 e a gente vai publicar. Eu gostaria que vocês individualmente deixassem uma mensagem para as mulheres, alguma coisa que, na minha opinião, seja motivador, ou que fale da história de vocês, ou qualquer coisa que venha à mente ou ao coração de vocês, para que a gente possa publicar, porque vai ser uma homenagem e vai ser uma satisfação ter vocês falando a respeito, deixando essa dica, esse aconselhamento, essa orientação, enfim. 2023, a Ansel, ela fez uma campanha, a Vânia deve lembrar também, eu acho que foi o pessoal da diversidade. Eu lembro que eles pediram pra gente gravar alguns vídeos e depois juntou todos esses vídeos. E eu lembro que eu escolhi uma frase que era o seguinte: toda mulher tem uma força capaz de transformar o mundo. É o que ela falou, né? O que você falou também, né? A gente estava conversando. E quando uniu esse vídeo, assim, todas as mulheres falando, eu lembro que nesse dia eu chorei tanto, que eu até mandei mensagem pra Natália, né, que trabalha com a gente tudo. Eu falei, Nath, será que só eu que tô chorando e tal? Então, assim, essa frase, ela me pegou muito, porque era o momento que eu estava vivendo, assim, né, pessoalmente, eu estava com vários desafios. E, assim, a minha força fez transformar aquilo ali. Então, às vezes a gente falou o mundo. O que é o mundo? Às vezes o mundo é o seu, né, é o seu pequeno momento ruim ali que você tá vivendo. Então, assim, eu sempre vou levar essa frase comigo. Toda mulher tem a capacidade, a força de transformar o mundo. Eu tenho certeza absoluta do que você está falando. Vocês duas são provas disso, né? Sim. São pessoas no mercado, são pessoas bem-sucedidas na carreira de vocês, são filhas, não sei se são mães, não sei se são esposas, mas são profissionais que são admiradas pelos pares de vocês, pelos líderes de vocês, são admiradas por mim a partir desse momento. Eu tenho certeza absoluta do que você está falando, porque eu afirmei isso daqui várias vezes. Eu não estou afirmando isso porque a gente está gravando só com mulheres, eu estou afirmando porque essa é a minha opinião verdadeira. Eu tenho uma mulher, na verdade, eu tenho 3 mulheres dentro da minha casa. Imagina o tamanho do meu desafio, viu? Eu tenho 3, eu tenho 2 filhas, a Fernanda de 19, eu tenho a Luísa de 17, eu tenho a minha esposa. Eu tenho mais 2 gatos, tá, pessoal? Então eu sou mandado por todo mundo dentro da minha casa. Mas isso é uma jornada muito gostosa pra mim, porque eu vejo pessoas muito fortes, pessoas que são meu ponto de equilíbrio. Então, sim, toda mulher tem
poder e uma capacidade de transformação muito grande. Nunca duvide disso, né? Muito bem. Vânia, por favor, fique à vontade. Bom, eu acho que tem esse contexto também. Eu tenho 2 filhas, Muito bem. Nome delas. Ananda e Rebeca. Idades. A Ananda tá com 17 e a Rebeca com 13. Maravilha. Desafiador. É um momento parecido com o meu. E eu acho que, primeira coisa, nunca desista. Segundo, tem saída para tudo. Então, assim, num momento de desespero, lembra que tem uma solução. E quando você vai caminhando para frente, você tá inspirando alguém atrás. Então, até a pessoa que está começando, se ela tá lá começando uma faculdade, tem alguém se inspirando nela que não conseguiu ainda fazer a faculdade. Independente do momento da sua trajetória, tem alguém olhando para você e fazendo porque você tá mostrando, tá dando exemplo. Então, acho que todas as mulheres têm um papel de dar o exemplo, porque são filhas, às vezes são mães que estão aprendendo a lidar com situações em casa, situações de realmente de se mostrar pro mercado, para a sociedade, e que a filha pioneira mostra para a mãe como fazer. Perfeito. Então, mulher tem essa exemplo de liderança para puxar as outras em sororidade. E me permita enriquecer dizendo que, mesmo que às vezes a gente não saiba, mesmo que às vezes essa informação não chegue até a gente está inspirando as pessoas, né? Tem muita gente observando a gente e talvez a gente não saiba mais um comportamento, uma atitude, né? Mais um curso, mais uma faculdade, mais um cliente, mais uma visita, mais uma participação em um lugar como esse, porque é um desafio estar aqui, isso embora pareça ser muito natural, mas é um desafio estar aqui, mais uma participação, mais uma conquista, é uma conquista que inspira pessoas que a gente sequer sabe, então ter a disciplina de continuar é muito importante. Meninas, eu vou registrar aqui os meus agradecimentos, primeiro a uma pessoa que não está aqui, e na sequência eu vou falar sobre vocês. A gente tem uma parceria com a Ansel há muitos anos, né? Esse podcast, ele não é para falar sobre produto, ele é para falar sobre situações, circunstâncias, para falar sobre companhias, para falar sobre desafios, né? E o Alan, ele é uma figura que eu gosto muito, com muito carinho. Eu não gostaria de terminar aqui sem citar o nome dele, porque além da competência, ele sempre foi uma figura muito prestativa e querida. Eu costumo dizer que na esfera de saúde e segurança, desde que a gente fundou a Safety Tech 13 anos atrás, a gente fez muitos negócios, mas a gente fez muito mais amizades do que negócio. Então a Ansel pra gente hoje, ela não é um cliente, é um lugar onde eu encontro muitos amigos, e o Alan é um desses amigos queridos que eu carrego dentro do peito, eu carrego para sempre. E muitas pessoas que eu entrevistei, que eu converso, que eu encontro nas feiras, eu carrego para sempre. E vocês serão 2 dessas pessoas que a gente vai se encontrar, não sei quando, mas na FISP muito provavelmente, certo? Certo. Vou aguardar vocês no nosso stand, vou visitar vocês. E eu quero deixar registrado aqui meus parabéns pelas mulheres incríveis que vocês são. Porque vocês inspiram não somente a mulheres, vocês inspiram aos homens e a todas as pessoas que convivem com vocês e que terão a oportunidade de ouvir o que vocês falaram aqui. Vânia, muito obrigado. Obrigada. Pela gentileza. Eu adorei suas unhas combinando com o casaquinho, ficou lindo. Vânia, muito obrigado. Sejam sempre muitíssimo bem-vindas à Safety Tech, ao nosso podcast e às nossas vidas. Que tudo transcorra muito bem para vocês, que vocês tenham vida longa, saudável e muito próspera, tá bom? Sim. Obrigada, você também. Eu faço as minhas palavras. E obrigada por essa oportunidade da gente também estar podendo mostrar um pouquinho da nossa empresa e do nosso dia a dia e da nossa luta. Maravilha, muito obrigado. Até falei ontem, nossa, tô um pouquinho ansiosa, né? Na hora que a gente conversou e tal. Você falou, não, vai ser super tranquilo e tal. Então, assim, eu vi o tanto que é tranquilo, o tanto que é leve, né? Uma energia muito boa. Muito obrigada, tá? Isso é muito importante para nós também. Como mulheres, temos esse espaço também para, né, poder expressar um pouquinho do que a gente vive. E muito sucesso para você. Maravilha, muito obrigado. Muito sucesso para todos nós, muito sucesso para você que acompanhou a gente aqui, que tem acompanhado todos os episódios. Eu espero particularmente que você tenha extraído muitos insights que serão importantes para sua carreira e para sua vida. Então, mais uma vez, muito obrigado. Vida longa, sucesso e prosperidade para todo mundo.